Pode ser. Live da série, mais uma live da série Diálogo Ambiental Constitucional Internacional. Hoje eu pretendo ficar como mediadora e a doutora Deise Braga e a Carol irão falar aqui sobre um tema muito importante para as famílias e deixar claro alguns pontos do que realmente é homeschooling, o que é aula remota. Então, com a palavra a doutora Deise Braga, que é doutora em mediação, professora da Unifor e da Comissão Científica do Diálogo Ambiental Constitucional Internacional. Então, é um prazer estar aqui com você, Deise, hoje. É um prazer todo meu. Saudar aí os colegas que já entraram, né? A Carol, Marília, Florentil, Florhan, muito bem, Florhan. Blaine, é muito bom, né, usar a criatividade, Hugo, usar a criatividade e usar esse instrumento, né, para que o nosso diálogo não pare. Isso. Para quem tá nos escutando, éramos para ter chegado, né, do Diálogo Ambiental Constitucional Internacional, domingo, que ia acontecer na Espanha e na Itália. E como foi o epicentro, né, do coronavírus, já estava tudo organizado, né, passagem, hospedagem, né, minha amiga Blaine, organizadora do evento. Então, assim, com muita criatividade, aí eu queria primeiro parabenizá-la, né, como coordenadora do Diálogo Ambiental Constitucional Internacional, que acontece desde 2012, que alçou voos, né, internacionais pelo mundo todo e que vem fomentando a discussão científica, né, de temas palpitantes na área jurídica e social. E então, assim, esse momento ele é muito significativo porque vem da extensão, né, a esse momento que não aconteceu, né, que foi o nosso encontro na Espanha e na Itália, mas que está acontecendo aqui, e a oportunidade de estar compartilhando, né, com os amigos, colegas, alunos, ex-alunos, a Mariana, minha orientanda da pós-graduação da Unifor, né, Débora Lima, e tantos outros que estão aqui compartilhando desse momento conosco. A Caroline Nepomuceno, que queria falar com vocês agora, nesse primeiro momento, ela já entra, assim que ela entrar, Blaine, a gente dá a palavra a ela e ela pode fazer a fala, tá? Ela foi me orientando na graduação no curso de Direito e enfrentou esse tema, né, o homeschooling. A gente queria dar uma abordagem, né? Ela é pedagoga, professora coordenadora da escola. E toda vez que o aluno vem me procurar para falar de algum tema de monografia, Júlia, Maia, Taline, me orientando de monografia, também da área de educação, eu sempre quero fazer um link com a área profissional, e no caso a Carolina Nepomuceno já era professora, né? Emerson Saboia, nosso eterno síndico, meu vizinho querido, Luciano, minha cunhada, bem-vindos. E aí ela enfrentou esse tema com maestria. Zacarias me orientando, monitor, aluno de 5 disciplinas, está sempre ao meu lado aqui na caminhada das pesquisas jurídicas. E aí resultou numa monografia que, inclusive, a professora Blaine participou, né, Blaine? Da banca de monografia da aluna, isso. E aí resultou num artigo científico que está, né, em trâmite para ser aprovado numa revista Fales A1. Né? Quem sabe que é da área acadêmica sabe a importância que tem, né, você escrever, pesquisar, escrever e publicar, né, ladeada por 2 professoras doutoras, então a ex-aluna que está aqui conosco, continuando suas atividades, né, e isso é que importa, a gente realmente dá continuidade às nossas pesquisas com os nossos alunos, principalmente aqueles que se destacam, né. Vamos, nada da Carolina? Não, não vai poder entrar você estando. Então, a gente vai ter que inverter. Não, a gente... Certo. Então, é o seguinte, a Caroline ia falar da diferença entre homeschooling, EAD e ensino remoto, tá? Eu vou dar uma palavra breve, eu acho que ela pode complementar depois, como pedagogo, professora coordenadora da escola do ensino médio,
escola estadual, depois no momento da fala dela. Mas eu vou falar porque é preciso a gente saber qual a diferença, né? E por que se falou de homeschooling e pandemia? Porque é o seguinte, eu posso falar de homeschooling dentro de uma característica histórica, né? Aquele movimento que se iniciou na década de 70 nos Estados Unidos, do pedagogo, escritor John Holt, e aí realmente homeschooling como uma aprendizagem desenvolvida em casa, sob a supervisão, coordenação dos pais, tá? Da família, e sob a fiscalização do Estado. Esse é o homeschooling estrito sensu. Mas a gente pode falar de homeschooling com o sentido da palavra, né? de educação domiciliar, né? Ou ensino domiciliar como algo lato sensu. Então, todo tipo de ensino, educação domiciliar pode ser chamado de homeschooling. Mas no estrito sensu seria esse movimento que se iniciou na década de 70 e que hoje se expande pelo mundo, né? Daisy, onde tem homeschooling hoje? Né? Eu estou aqui com a tela do computador e separei aqui dados da Associação Nacional de Educação Domiciliar, ANED, que traz os países que utilizam homeschooling, que é minha mãe, linda, saudade. Estados Unidos, Canadá, Colômbia, Chile, Equador, Paraguai, Portugal, França, Itália, Reino Unido, Suíça, Bélgica, Holanda, Áustria, Finlândia, Noruega, Rússia, África do Sul, na Ásia, Filipinas e Japão, e na Oceania, Austrália e Nova Zelândia. Bem, esses são os países que estão cadastrados na Associação Nacional de Educação Domiciliar, certo? Então, é fato, ela existe. Tá? E como se deu aqui no Brasil, tá? Então, a gente vai eu vou entrar com a fala, Lares, Vitor, eu vou entrar com a fala aqui do homeschooling especificamente, tá? Aí depois a Caroline fala do ensino à distância e do ensino remoto e faz a diferença. Só para destacar que hoje, por exemplo, na educação superior, na Unifor, professora Blaine, a gente está aplicando o ensino remoto, que é o ensino que o professor está naquele mesmo horário, ministrando aquela disciplina com suas metodologias de ensino, aplicando a sua avaliação de forma personalizada para aquela turma. O EAD ele já tem uma estrutura massificada e mais profissional, tá? Então, essa é a diferença. E aí, o homeschooling é algo que é, como eu disse, de responsabilidade dos pais. Então, tem esses 3 tipos, né? Homeschooling, EAD e ensino remoto. E a gente vai falar agora do homeschooling, tá? Depois a Carlinha entra falando do EAD e principalmente do ensino remoto, que é o que nós estamos vendo hoje. Larissa, por exemplo, os nossos filhos que estudam no Antares, eles tiveram ensino à distância. Por quê? Porque eram videoaulas gravadas, massificadas. Não era a mesma professora que estava ministrando, então era para todas as sedes, entendeu? Então não era no mesmo tempo, em tempo real, tá? Então era realmente ferramentas de ensino à distância. Enquanto a gente na Unifor tem feito o ensino remoto. A gente vai lá 5 horas, abre, né, a aula, conversa com os alunos. E muitas vezes tem sido misto, né? Algumas professoras, por exemplo, eu preferi em alguns momentos gravar umas aulas, porque fica mais produtivo, né? E aí boto essa aula ao vivo disponível para os alunos e depois me coloco à disposição, né? Ai, que legal, estou no Antares, né? Colégio maravilhoso, cheio de tarefas. E aí, em outros momentos, eu tenho esse momento pessoal com os alunos, né? Ao vivo, para que a gente possa discutir normalmente, dentro da nossa normalidade atual, né? A nossa matéria. Bem, então, continuando, né? Argumentos a favor do homeschooling. Posso dizer, viu, amiga, que eu sou contrário ao homeschooling. Diz aí, você é contrário a favor? Não, eu não tenho mais filho menor, minha filha tem 30 anos, e eu sou totalmente contra o homeschooling.
Mas você é avó? Eu não moro na Europa, eu tenho uma realidade e eu tenho que me adequar a ela. Então, o transplante de costumes de um continente para o outro, ou, porque você falou aí de Ásia, né? Ou também de países, o bloco europeu para o Brasil, a gente tem que se lembrar do oceano que separa. E esse oceano é de condições culturais, condições econômicas, condições estatais, condições emocionais. Então, é toda uma questão que envolve direito de personalidade, equilíbrio dos pais. Nós temos um país com índice de violência doméstica altíssimo e que aumentou na pandemia, no isolamento. Então, eu sou contra também desse. Muito bem. Mas vamos para os argumentos a favor, né? Já que o debate científico exige que a gente traga, né, os pontos e os contrapontos. Então, argumentos a favor, né? De fato, a baixa qualidade escolar, né? Ela é fato, e foi inclusive o que motivou inicialmente o movimento da década de 70 nos Estados Unidos. Tá? Isso é fato, ela continua, realmente, principalmente a educação pública, né? Ela não tem a qualidade que se espera dentro da formação integral, né, da criança e do adolescente. Outro argumento favorável ao homeschooling, que é utilizado, né, pelos defensores, é orientar os filhos nos seus preceitos, né, religiosos e morais. Então, eu quero que o meu filho, né, eu quero evitar que o meu filho seja doutrinado pelo Estado, tá? E eu que vou formar a moral, o caráter. E aí, o Antares, ele tem essa particularidade, né, que ele forma a moral de forma genérica, mas ele não é um colégio religioso. Então, ele te dá essa possibilidade, né, multiplicidade de religião, de credo, mas ele forma, né, no sentido da moral, do bem, do respeito, da solidariedade. Outro fator, né, que se argumenta é evitar a violência, né, a exemplo dos bullying. Né? O que é que você acha, professora, dos bullying? Olha, na nossa época, a gente tinha um valor, bullying, viu? A gente gostava do couro. Eu entendo que o bullying ele precisa ser banido. Então, não é o homeschooling que vai resolver, porque o homeschooling causa vários prejuízos à criança. Sim. O Estado, por exemplo, o Estado que é obrigado a praticar o direito à educação, né, tornar ele prático, efetivo, ele tem uma blindagem com relação à família. Então, daqui que o Estado perceba que determinada família não tem equilíbrio para o homeschooling, só que a gente tem que lembrar que isso sendo regulamentado, esse equilíbrio vai ficar, digamos assim, ele só pode ser corrigido de uma forma repressiva e não preventiva, porque a muralha é protegida, a muralha da família é protegida. Da família, exatamente, é isso mesmo. Então, só fica na família para reprimir o abuso sexual, o trabalho infantil, questões totalmente proibidas pelo Estatuto da Criança e Adolescente que são cometidas, por isso que a regra é não regulamentar em nome dos que não saberão praticar o homeschooling. Sim, sim. E aí, quer dizer, o bullying, ele é um extremo, né, de conflitos na escola e que deve ser evitado, inclusive como forma de orientação e formação cidadã, né, social, então psicológica da criança e do adolescente. Então, enfrentar esse tipo de problema faz parte da formação também, né? Então, de fato, nenhum desses argumentos me convenceram, né, a defender o homeschooling. E aí, eu queria dividir, certo, em dois aspectos, tá? O homeschooling. Os aspectos, no caso, agora vamos passar para os contras, tá? Que aí a gente, né, vai fundo. Em dois aspectos, os jurídicos e os sociais, né, e pessoais. Bem, os aspectos jurídicos a gente sabe, né, quem é da área do direito, mas aqui tem várias outras pessoas, Daniele, minha tia, né, assistente social, trabalho no HGF, está aí na comissão de frente do Covid, Júlia, minha filha, né, Ana Carol entrando. Bem,
Os aspectos jurídicos é o seguinte: a educação é um direito fundamental. Todo mundo sabe, né? E mais que um direito fundamental, é um direito humano fundamental, né? E esse direito é de quem? Ele é do Estado? Ele é da família? Dos pais? Não. Ele é um direito da criança e do adolescente. Então, o primeiro ponto, né, do aspecto jurídico, que você não pode, né, suprimir esse direito que é da criança e do adolescente e que em complemento, não em contrapartida, mas em complemento, ele é uma obrigação do Estado e da família, em solidariedade. Então, o Estado tem a obrigação de promover a educação, que deveria ser de qualidade, para a formação integral da criança e do adolescente, e a família, por conseguinte, tem a obrigação de fazer a matrícula e o acompanhamento dessa criança, desse adolescente. Tá certo? Então, assim, do primeiro ponto, nem que eu quisesse mudar, vamos fazer uma PEC, um projeto de emenda constitucional para mudar a Constituição, e que está lá expressamente a autorização para a realização do homeschooling, é incompatível com o dever, né, a obrigação do Estado de garantir os serviços educacionais e da família em matricular e acompanhar. Então, é dever da família, da sociedade, o artigo 227 traz, assegurar a criança, adolescente ao jovem com absoluta prioridade, direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, né? A profissionalização, a cultura, né? Como a gente falou, a dignidade, a convivência familiar, a convivência comunitária. Como é que a gente vai tirar, né? Qual é o primeiro momento de convivência comunitária da criança e adolescente? É a escola. É a Mel, minha ex-aluna. E aí, o que aconteceu? Desde 1994, né, que existem projetos de lei, já na égide da nova Constituição de 1988, né, da Constituição de 1988, que vem, né, sendo apresentado projeto de lei, eu tenho aqui as datas, 1994, 97, 2001, 2002, 2008... 2009 foi uma PEC, mas era sempre no sentido de projeto de lei. Vamos regulamentar, né, como se fosse possível, infraconstitucionalmente, por meio de uma legislação, incluir o homeschooling, regulamentar o homeschooling. E aí, 2012. Aí, 2012 é um projeto de lei que até hoje todos os demais estão apensados a ele, que é o projeto de lei 3179, de 2012. Certo? E aí, mais recentemente, o deputado Eduardo Bolsonaro ingressou com um projeto de lei que foi apensado também em 2012. Depois, em 2017, a Associação Nacional da Educação Domiciliar, que eu falei para vocês, que traz aquela lista, né, de países que praticam o homeschooling, pediu para recolocar em pauta, né, esse projeto de lei de 2015, apensado ao de 2012, e depois foi julgado o recurso extraordinário 8888 de 2015, que reconheceu repercussão geral em não ser admissível o ensino domiciliar no Brasil, por ele ser inconstitucional, exatamente pelo dever de solidariedade entre a família e o Estado, né, nesse processo de formação da criança na escola. Né? Ele não te dá a opção de ser fora da escola. E aí, em 2019, né, abril de 2019, o atual presidente da República instituiu o projeto de lei 2401 de 2019. Certo? Vou falar aqui, chega um negócio balançou. A educação dirigida pelos próprios pais, essa é a justificativa, ou responsáveis, é uma realidade já consolidada, só se for na realidade da vida dele. Em muitos países presentes, que não tem a nossa cultura, que não tem a nossa economia, que não tem a nossa população. Presente também no Brasil, de forma irregular, embora até o presente momento de maneira informal. Pretende-se com a proposição elaborada em conjunto pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e pelo Ministério da Educação, dispor sobre normas gerais sobre a matéria,
estabelecendo-se condições para que as famílias possam regularmente exercer sua liberdade de opção por esse tipo de ensino. Né? Isso foi um projeto de lei. E aí eu repito, não vejo como possível a inclusão do homeschooling, a regulamentação no projeto de lei. Por quê? Porque a lei não pode se sobrepor à Constituição e a Constituição é clara, né, em falar da obrigação solidária do Estado e da família e o direito fundamental humano à educação, à escola de qualidade, né, da criança e do adolescente. Enfim, do ponto de vista, tá, normativo, do ponto de vista jurídico, considerando que nós temos na Constituição, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente, não vejo possível, tá, a regulamentação por meio de lei, tá, o STF disse que era, em um dos votos, que era inconstitucional, e disse mais ainda, né, que a regulamentação deveria ser por uma legislação e não por uma decisão. Ele tanto criticou, tá, Carla, o aspecto formal, que é o instrumento, que não é por uma decisão do STF, como criticou o aspecto material, que é a obrigação solidária do Estado e da família em promover essa educação, esse ensino. Bem, então, dando continuidade. Oi, Rafael Bezerril. E aí, estamos falando aqui do homeschooling, aspectos jurídicos. Então, concluindo os óbices jurídicos, entendo que a única opção, tá, a única possibilidade que nós temos para regulamentar o homeschooling seria uma PEC, como já aconteceu, tá? Mas hoje não tramita PEC, tramita um projeto de lei para regulamentar. Então, o meu entendimento, e considerando o prejuízo, que a gente vai falar agora dos aspectos sociais e psicológicos do homeschooling, é que deveria haver, sim, uma PEC com a inclusão na Constituição expressa da proibição do homeschooling. Aí fecharia a questão. Não haveria mais a dúvida, né? Nem da instrumentalidade, se é por meio de lei infraconstitucional ou é por meio de uma emenda constitucional, né? Se autoriza, se não autoriza. Bem, no momento em que eu obrigo o Estado a promover uma educação, escola, e obriga a família a matricular o seu filho, não vejo como ter brecha de lei se não for por essa reforma constitucional e, consequentemente, após uma legislação que venha regulamentar. Aí sim. Mas como vejo que não é, né, favorável à educação e à formação integral da criança e do adolescente, né, no contexto brasileiro que nós vivemos, entendo que para acabar com essa celeuma seria, né, uma PEC, uma emenda constitucional, oi Flávio, uma emenda constitucional, tá, com a vedação expressa do homeschooling. E aí fecharia a questão. Professora Deise, só complementando, primeiro, onde está escrito, qual é o livro de cabeceira que diz que as famílias norte-americanas são famílias estruturadas? O índice de adolescentes que entram nas escolas armados, que aí é um país armado, é um país que comercializa arma e boa parte da sua economia é com a venda de arma. Qual é o exemplo que os norte-americanos podem dar em termos de homeschooling? O que é que eles estão formando? A regulamentação deveria ser por uma legislação e não por uma decisão. Ele tanto criticou, tá, Carla, o aspecto formal, que é o instrumento, que não é por uma decisão do STF, como criticou o aspecto material, que é a obrigação solidária do Estado e da família em promover essa educação, esse ensino. Bem, então, dando continuidade. Oi, Rafael Bezerril. E aí, estamos falando aqui do homeschooling, aspectos jurídicos. Então, concluindo os óbices jurídicos, entendo que a única opção, tá, a única possibilidade que nós temos
para regulamentar o homeschooling seria uma PEC, como já aconteceu, tá? Mas hoje não tramita PEC, tramita um projeto de lei para regulamentar. Então, o meu entendimento, e considerando o prejuízo, que a gente vai falar agora dos aspectos sociais e psicológicos do homeschooling, é que deveria haver, sim, uma PEC com a inclusão na Constituição expressa da proibição do homeschooling. Aí fecharia a questão. Não haveria mais a dúvida, né? Nem da instrumentalidade, se é por meio de lei infraconstitucional ou é por meio de uma emenda constitucional, né? Se autoriza, se não autoriza. Bem, no momento em que eu obrigo o Estado a promover uma educação, escola, e obriga a família a matricular o seu filho, não vejo como ter brecha de lei se não for por essa reforma constitucional e, consequentemente, após uma legislação que venha a regulamentar. Aí sim. Mas como vejo que não é, né, favorável à educação e à formação integral da criança e do adolescente, né, no contexto brasileiro que nós vivemos, entendo que para acabar com essa celeuma seria, né, uma PEC, uma emenda constitucional, oi Flávio, uma emenda constitucional, tá, com a vedação expressa do homeschooling. E aí fecharia a questão. Professora Deise, só complementando, primeiro, onde está escrito, qual é o livro de cabeceira que diz que as famílias norte-americanas são famílias estruturadas? O índice de adolescentes que entram nas escolas armados, que aí é um país armado, é um país que comercializa arma e boa parte da sua economia é com a venda de arma. Qual é o exemplo que os norte-americanos podem dar em termos de homeschooling? O que é que eles estão formando? Os pais estão formando que tipo de adolescente? Segundo ponto, os países da Europa, a cultura é de ter 1 a 2 filhos. Se a gente fosse levar em consideração os pontos positivos do homeschooling e transplantar isso para o Brasil, essa cultura de tirar a criança da escola, o verbo é tirar, ou proibi-la de ir em algum momento da vida, da fase inicial dos 3, 4 anos. E optar pelo homeschooling, os europeus, eles não têm mais de 2 filhos em regra, mas é por opção. Então, uma coisa é o homeschooling com 1 filho, outra coisa é o homeschooling com 2, 3 filhos. É preciso uma economia que a mãe não trabalhe, né? Então a mãe vai voltar ao século XIX e ela não vai trabalhar. Ou então o pai não trabalha. Alguém tem que deixar de trabalhar para fazer o papel da escola. Isso. Bem, aí, Blaine, você entrou exatamente... a gente acabou de fechar, né, os aspectos jurídicos, legais, a forma, a matéria, etc. E agora, com a sua fala, é exatamente o que a gente vai debater agora dos aspectos sociais, né? Quando falávamos aqui dos países, eu acho que chamou a atenção, não sei se chamou a atenção de vocês, né? Países desenvolvidos, fora alguns aqui da América do Sul, né, como Equador, Paraguai, mas França, Portugal, Itália, Reino Unido, Suíça, Bélgica, Holanda, Áustria, Finlândia, Noruega, certo? Então, países com características bem díspares, né, em relação à nossa dimensão territorial, cultural, o nosso próprio índice de desenvolvimento humano, né, que tem como um dos 3 requisitos o tempo escolar, né? Como é que se faz, né, um requisito, como é que se inclui um requisito para apurar o índice de desenvolvimento humano do mundo mundial, né, como um dos 3 requisitos, o tempo de escolaridade, e pensa-se em tirar a escola da vida da criança e adolescente, né? É contraditório isso. Então, assim,
de fato, os aspectos, né, sociais são bem mais alarmantes, né, e a gente começa pelos jurídicos, menos palpitantes, mas igualmente importantes, porque é por meio deles, né, que no calar da noite o Congresso Nacional vota, né, uma autorização dessa, ainda mais com o governo a favor, porque esse projeto de lei que está tramitando, que foi a pensão de 2012, ele é a favor, né, é em prol do homeschooling. Então, você vê o governo federal a favor do homeschooling, então é muito mais fácil hoje, no calar da noite, a gente ter uma normatização dessa. Mas, enfim, quais os impactos, né, disso na vida pessoal da criança e adolescente, né, e no aspecto cultural e social, né, como você disse, que cidadãos estamos formando, que cidadãos queremos formar. Se a gente for para o aspecto, por exemplo, profissional, né, que seria o aspecto social, aspecto profissional, mais do que ninguém, você que tem mestrado na área de administração, sabe que hoje as empresas, elas valorizam a capacitação técnica, né? Aqui temos 2 professoras com doutorado, Margarete, que bom revê-la, querida, satisfação. Então, nós sabemos da importância técnica, né? Mas nós sabemos também, Margarete, que faz parte aí da pós-graduação do Direito na Unifor, sabe que a criatividade, né, Virna Eveline, minha amiga do peito, que também da área jurídica, sabe que a criatividade, né, Bem, tu lê aí essa pergunta que eu vou terminar aqui no raciocínio. Sabe que a criatividade para o mercado, hoje ele é mais considerado, que é você saber transpor obstáculos, você saber enfrentar dificuldades, transpor, né, dificuldades e enfrentar conflitos, resolver conflitos, e aí eu puxo, né, para a minha área de mediação de conflitos. Então, você saber gerir conflitos, né, é uma das características principais hoje para as empresas na seleção de seus empregados. Capacidade técnica, ok, todo mundo faz um mestrado, doutorado, uma graduação, sim, capacidade individual, você lá rala, né, sua, a gente sabe, né, Blaine, fazer mestrado, doutorado é muito sofrido, mas a criatividade, que faz parte de uma vivência, de técnicas também, a gente sabe que a gente é da gestão de conflitos, da área de mediação, sabe que existem as técnicas, mas a criatividade, que faz parte de uma vivência, ela é muito importante e é muito valorizada no mercado profissional. Como é que eu quero formar, né, criança e adolescente? A escola, né, é também para isso, além da formação pessoal, formar para o mercado, pessoas que não vão ter vivência. Os próprios conflitos escolares, né, eles fazem com que a criança e adolescente se desenvolva. Tá? Se falar filho único e não filho único, é porque eu sou filho único, não tive irmão. A história de ter irmão, ela também é uma característica, que se você não tem irmão, às vezes tem um primo que faz às vezes de irmão, né? Ou uma super amiga que tem esse elo, e você tem uma vivência tal, que gera conflito, que você tem condições de, né, se defender de uma situação. Esse irmão é uma questão de sobrevivência, né? Então, a gente cria, né, constrói na socialização, né, essas experiências que vão dar suporte para você, adulto, você na sua juventude, se colocar no mercado, né, e na vida. Eu estou falando aqui de mercado, né, mas é na vida também. Então, essas vivências, elas formam. Então, a questão da socialização para o mercado de trabalho, ela é fundamental, né? O desenvolvimento de como lidar com pressões sociais, né? De como lidar com conflitos, ela é de suma importância, se é desenvolvida na escola, no momento da socialização, né? Então, essa competência técnica, competência comportamental de enfrentar conflitos e situações adversas, ela é de suma importância, e ela tem esse núcleo de formação na escola, né? Então, a gente já sabe que para o mercado a pessoa vai ficar, né, deficiente, sem dúvida nenhuma. E aí, um ponto que tu tocaste, Blaine, que foi a questão
da violência, né, do abuso sexual. A gente tem dados do Ministério da Saúde, um levantamento de 2011 a 2017, que traz a avaliação das características, né, da violência sexual contra crianças, que quase 70%, 69,2% ocorreram nas residências. E aí a escola, nesse momento, e aí só 4,6% dessa violência sexual ocorreu na escola, tá? Então, bullying versus violência, tá? Sexual. Né? O bullying a gente combate, a gente transforma aquela criança e adolescente que está fazendo bullying, protege, né? Empodera aquela criança que está sofrendo bullying, ou seja, a gente supera as dificuldades e cresce na diversidade, enquanto no combate à violência fica de fora, né? Uma violência que se mostra, né, com praticamente 70% de concorrência em casa. Então, como é que ela vai ser combatida se essa criança for adolescente está isolada no lar? Como é que vai ficar sabendo? Como é que o Estado vai ficar sabendo que aquela criança está sofrendo abuso? Né? Então, outra ferramenta da escola é o combate à violência. É nas escolas que as violências sexuais elas são identificadas, né, e são combatidas. Então, outro fator de suma importância, né, de proteção da criança e adolescente, que é o combate, né, à violência sexual, principalmente contra crianças. Né? E é uma relação que geralmente ela é continuada. E aí, a questão da própria relação interpessoal, né? Eu acho que hoje a gente, mais do que nunca, está num momento onde se precisa respeitar, né, as diferenças, respeitar os diferentes posicionamentos, né? A gente está vivendo isso na política, né? Como os extremos eles estão fazendo com que as pessoas simplesmente se afastem, a gente não pensa, né, o que levou aquela pessoa a adotar aquela postura, a defender aquele partido, ou simplesmente refutar, né, a algeriza a determinado partido. Então, a gente está tendo a dificuldade de dialogar, né, e de respeitar as adversidades, se colocar no lugar do outro, a questão da empatia. E essa construção ela é feita na socialização, né, desde pequeno, na educação escolar. Então, não tem como a gente olvidar da importância desse momento para as relações, para o psicológico, para a formação individual do ser humano, para a formação moral. E aí, acho que não há nenhum prejuízo para aqueles que defendem o homeschooling de fazer uma complementação. Se o meu objetivo é formar nos meus valores, ter uma formação complementar, integral, faça, complemente, a escola é meio período. Então, você tem a chance de levar o seu filho à igreja, ao credo que você quiser, né, a formar aquele seu filho numa religião, na moral que você achar, né, com os seus valores. Então, de forma construindo, dando o seu testemunho, né, e o seu exemplo, porque mais do que falar é ser e fazer, né? Então, esse é o grande exemplo, é o grande legado que se dá aos filhos, né? É o nosso exemplo. Então, assim, essa formação é nossa, né? É uma formação complementar. Então, se esse é o argumento, que seja feito. A gente bota no curso de inglês, na musicalização, no esporte, leva para a religião, faz encontros de jovens, e aquilo que se mostrava deficiente, né? Isso para um certo padrão, né, financeiro, obviamente, que os que não têm que são a maioria, que representa a maioria, a escola ela representa o alimento, ela representa o acolhimento, né? Ela representa o modelo, que o professor é o modelo. Então, nós temos mesmo, para finalizar, Blaine, que a gente pode entrar aí já com a Caroline, é que mais do que pensar em homeschooling, tá? É nós pensarmos
na qualidade, tá, da nossa educação, na valorização dos nossos professores, né, no desenvolvimento da nossa economia. Então, isso sim, né, é que a gente tem que pensar. E aí, mais do que nunca, eu acho que o homeschooling, né, veio trazer a reflexão nesse período de pandemia, já que muitos estão vivenciando aí o estudo em EAD, principalmente o estudo remoto, né, mais do que o EAD, mas há algumas formas de EAD também, misto, é que a gente vem pensar, né, será que eu sou capaz, né, e aí os pais podem dizer aí as dificuldades que estão enfrentando. A Júlia, minha filha, faz 7º ano, né, do ensino fundamental. O Matheus faz o 3º ano. E aí, assim, de repente, houve a dificuldade, né, no aspecto da informática. Ainda bem que a gente já tinha aqui estruturado, o Marcos, meu marido é engenheiro civil e arquiteto, ele trabalha muito com computador de ponta. Nossa internet é ok. 2 telas de computador, né, Blaine, que a gente já é acostumado a trabalhar no judiciário, na Uniflor. Então, a gente já trabalhava com 2 telas. Eu estou aqui, por exemplo, meu ambiente aqui, se vocês verem, aqui são 3 telas, tá? É a tela do celular, a tela do computador e a tela adicional que a gente fica, né? Então, assim, a gente tem toda essa ambiência. Eu estou tendo a oportunidade de trabalhar remotamente, tive a oportunidade de construir materiais no estilo EAD, tá? À distância, e publicar, tá lá no meu YouTube, Deise Martins, e à disposição, está aberto, quem se interessar. O tema é mediação, e aí eu tenho falado de mediação e conciliação judicial, que era a parte que não tinha sido vista ainda. Então a gente fechou agora o ciclo de mediação e conciliação judicial. É o fluxo da mediação e da conciliação, a Política Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos, Código de Processo Civil, enfim, toda essa parte de mediação e conciliação judicial. E aí eu tive a oportunidade, tanto de como professora participar desse ensino remoto, como mãe, né, de aluno do ensino fundamental, né, de ter que orientar, e por muitas vezes eu tive que sentar, né, porque é algo muito novo. E aí eu posso dizer de carteirinha para as mães que não são professoras, que nós, né, professora Blaine, estamos trabalhando mais do que nunca. Uma aula que era para ser de 3h30 às 7h, ela foi de 4 da tarde até 10h30 da noite. Eu estava respondendo o WhatsApp, o marido olhando para mim e disse: 10h30 não acabou ainda o teu expediente, não? Então, assim, para os que pensam, e detalhe, eu comecei 4 horas, mas eu passei isso aí foi ontem, toda terça-feira, e a segunda preparando material, questionário, falando com o monitor, monitor, eu quero participar, tipo, pois vamos participar. Professora, posso fazer um questionário? Faz um questionário, manda o questionário. Professora, mandei o questionário. Aí, volta o questionário. Não, atualizo, ajeito, boto na ordem, tiro as perguntas, incluo outras. Manda o questionário. Digo, como é que você quer fazer? Não, você responde 2 perguntas. Ok. Respondeu. Faz o áudio. Está correto? Não, essa aqui não está correta, não. Vamos fazer o seguinte, essa é muito complexa. Deixa eu responder essa. Responde essa outra. Aí ela faz o áudio, responde. Isso tudo preparando uma aula remota que vai ter. Entendeu? Então, são 2 dias para preparar uma aula. Então, assim, nós, professores, valorizem os professores. Para a gente se adaptar a esse ensino remoto, nós estamos trabalhando muito, superando obstáculos, se superando, né? Então, valorizem. Esse desconto, ele é um desconto que é feito em prol do consumidor, para afagar, né, a necessidade, custear os gastos, né, que eles estão tendo com o aluno, com o filho em casa. Ele é necessário, ele é justo, né? Mas, em contrapartida, a Unifora não diminuiu nem o real do professor, né? Pelo contrário, tem nos dado suporte, tem chegado junto. Então, o professor tem mais dificuldade, o outro professor solidariamente vai, chama os seus alunos, empresta suas aulas, chega junto. Então, assim, essas aulas remotas, elas estão sendo um verdadeiro exemplo de solidariedade e de empatia. Impressionante, eu nunca me senti tão acolhida e assim, tão próxima, tá, da universidade, dos colegas. Em contraponto, para os pais, eu estou falando isso como professora,
Para os pais, né, está sendo muito difícil. Eu tenho uma situação muito cômoda. Ah, Deise, a tua situação é muito cômoda. É mesmo. É mesmo porque nós temos o suporte tecnológico aqui, tá tudo ok, tá? Não tivemos nenhuma dificuldade. Né? Cada um com seu computador, de manhã era uma graça. Eu cheguei a bater foto de cada um no computador, na tela, assim, era de manhã todo dia. Né? É porque agora já estão... o Antares deu férias em maio. E tem a questão também de sermos, né? Sabermos o conteúdo, saber orientar. Então, estamos em casa, eu não estou na comissão de frente, né? Como o Rafael Bezerril estava aqui, que é da saúde, Daniele da saúde, que está dando seus plantões, que tem que sair de casa para trabalhar, né? O pessoal da alimentação, né? Dos escritórios, Virna Eveline, que continua trabalhando, mesmo que remotamente. Então, assim, eu estou trabalhando, mas eu estou em casa também. Então, fica mais difícil, a gente não para. Ainda bem, né? Que sou muito grata pela oportunidade, né, de continuar com a minha profissão, com a minha renda, continuar no meu contato com meus alunos, que me realiza, me nutre. Mas é difícil, gente, é muito difícil. Então, é um retrato que com todo o nosso suporte, você imagina, todo o nosso suporte não é homeschooling, eu não estou ensinando, eu estou dando um acompanhamento, um suporte às aulas. Quem está promovendo as aulas é a escola, né? Então, eu estou só no auxílio dos meus filhos, e mesmo assim, com toda a capacidade técnica, com todo o suporte tecnológico, é muito difícil. Tá? E estamos sentindo muita falta dessa socialização. Eu digo que quando acabar este negócio, mesmo que a gente não consiga voltar, a gente vai se encontrar, eu digo, ninguém vai sair do grupo. E eu vou dar um abraço em cada um, porque a gente sente falta, né, amiga? Do nosso café, né, dos intervalos, das nossas conversas, do nosso bom dia, do nosso abraço. Então, assim, realmente essa socialização ela é muito necessária. Somos um ser social, né? E por tudo que foi visto, por uma questão jurídica de instrumento, por uma questão social, por uma questão cultural, por uma questão de condições, né, econômicas mesmo, por uma questão pessoal, psicológica, de formação cidadã, de conseguir transpor os obstáculos, de administrar e gerir conflitos. Então, por tudo isso, o homeschooling, acredito, está fora da nossa realidade. O que nós temos, sim, é o dever de acompanhar e promover a educação de qualidade dentro das condições de cada um. Isso, sim. O resto é resto. O resto a gente pode jogar do lixo. Vamos arquivar esse projeto de lei aí que, dentro da nossa realidade, essa tal liberdade aí não vale, não. Obrigada, professora Deise. Excelente live. E agora a gente dá continuidade. Você tem que sair da live para poder a Carolina pedir para participar. Muito obrigada. Uma rica discussão e não ao homeschooling no Brasil. Não ao homeschooling. Sim. Minha amiga, mais uma vez agradeço a oportunidade, né? É realmente uma forma criativa de continuarmos o diálogo, né, ambiental, constitucional, internacional. E logo mais, ano que vem, a gente alça nossos voos, né, aí pelo mundo afora, fazendo nossas discussões acadêmicas, sociais, né? E conte comigo, lhe admiro muito pelo seu trabalho, pela coordenação do diálogo, que é um evento realmente nacional e internacional, de grande importância, né, para a academia. Um grande abraço a todos. Obrigada por fazer parte dele. Eu que agradeço. Gratidão minha.